Fala, meu povo, entrando aqui ao vivo, já no finzinho da tarde, pegando quem puder estar. Querida Tâmara, você aqui, que bom, minha irmã, que bom, você está continuamente nas minhas orações, você e sua mãezinha. Estou entrando nesse horário alternativo aqui porque de manhã fui fazer uns exames e não pude estar no nosso horário marcado. Prometi que ao longo do dia estaríamos juntos. Então quem puder entrar e estar aqui agora vai ser muito bom. Aí a live vai ficar gravada, seja aqui no IGTV ou lá no YouTube. E aí quem não pôde assiste depois, ok? Sejam bem-vindos, vamos entrando. Se você quiser já pode abrir sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 32. Eu quero falar sobre a luta de Jacó com o anjo de Deus. Esse vai ser o nosso tema agora e tem uma mensagem muito poderosa aqui e eu queria te convidar a ler. Gênesis capítulo 32, verso 22. Deixa eu já colocar aqui no comentário. E aí, Aline, seja bem-vinda, Jéssica também, maravilha, Betânia. Vou botar aqui então, Gênesis capítulo 32, versos do 22, vou ler até o verso 32, do 22 ao 32, publicar e fixar, olha aí. Maravilha, Lídia, Manu entrou também, Priscila, sejam todos bem-vindos. Daniel, fala, meu irmão, sangue bom. Maravilha, pessoal. A luta de Jacó com o anjo, texto super emblemático, muito importante para a nossa espiritualidade. E eu quero ler com você agora então Gênesis 32, a partir do verso 22, diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Meu Deus, espera aí que eu pulei o verso 23 aqui. Bora começar de novo? Bora. Acontece, é ao vivo, né? Não é live, a proposta é essa. Quem está chegando agora, essa live era para ter acontecido hoje de manhã, mas por questões pessoais eu não pude, estamos fazendo agora e vai ficar registrado aí para quem quiser assistir depois. Então vou recomeçar. Gênesis 32, verso 22. Vamos lá. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Aí eu pulei o 23, vamos voltar para o 23 aqui. Depois de havê-los feito passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus por esse texto, por essa mensagem, por esse tempo juntos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, hoje num horário diferente, mas em qualquer horário em que teus filhos e filhas ouvirem esta palavra hoje, nós cremos que o teu Espírito há de falar aos seus corações. Porque quando o Senhor assim o faz, Deus, coisas novas acontecem e nós somos ainda mais convencidos, Deus, do quanto o Senhor nos ama e do quanto o Senhor quer nos usar em favor desse mundo.
Para isso eu oro para que o Senhor transforme nossas mentes e nossos corações à luz do teu querer. Nós te pedimos assim, Deus, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a proposta aqui então é a gente olhar para o Jacó, que é esse personagem que a gente já vem estudando e falando sobre ele já há um tempo. É um personagem absolutamente fascinante, porque o Jacó é aquilo que eu já disse isso, acho que na live passada ou na retrasada, falei num dos nossos momentos aqui de culto da igreja. O Jacó é um camarada muito humano, muito nós, assim. Por quê? Porque apesar de ser um patriarca escolhido por Deus para gerar o povo de Israel, ele foi um sujeito assim, cafajeste em muitos momentos, fez escolhas erradas, meteu os pés pelas mãos, foi fraudulento em umas ações, ele foi estratégico e meio maquiavélico em outras, e ao mesmo tempo foi um cara que reconheceu a presença de Deus na vida dele, reconheceu que precisava da bênção desse Deus e estava em processo de conhecer esse Deus, a quem ele chamava Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque. Prometo te seguir se tua presença for comigo e me der livramento. Quer dizer, ele não tinha ainda um conhecimento tão sólido deste Deus que viria a ser o Deus de Israel, que era o Deus de Israel, mas que ele ainda não conhecia bem. Então o Jacó é esse sujeito que para mim fica fácil de me identificar, porque assim, ninguém aqui tem talento para herói da fé, fala sério. A gente não está aqui com um escudo levantado e dizendo sou inabalável e tal. Não, nós somos humanos e a gente fraqueja no meio do caminho. Essa é a realidade. A gente faz escolhas erradas, a gente se arrepende de palavras bestas que fala e depois tenta correr atrás do prejuízo, é ou não é? O Jacó, para mim, é esse personagem que me inspira na minha humanidade falha a correr atrás do arrependimento e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim e apesar de mim mesmo, continua os teus propósitos através de mim. Esse é o Jacó. Então o texto diz aqui, nesse momento, a gente já vem estudando a vida do Jacó e vendo como Deus tem derramado de graça sobre ele, e chega aqui o momento agora em que o Jacó está cruzando este lugar de passagem do Jaboque, ele faz passar o ribeiro, ele passa por ali tudo que ele possuía, sua mulher, suas servas, seus familiares, seus bens, e diz o verso 24 que então Jacó ficou sozinho. Sozinho ele estava, porque sozinho ele iria enfrentar um próximo grande desafio. E eu não estou falando do desafio de Esaú. Esaú estava a caminho para encontrá-lo e ele já estava tremendo nas bases, ele já estava articulando estratégias de mandar um grupo por um lado, ele ia com outro grupo, se esse aqui desse errado, pelo menos o outro sobreviveria. Então assim, o Jacó já estava cheio de manha, cheio de estratégia. Só que o desafio ao qual me refiro era um desafio dele consigo próprio. Dele com a sua própria autoimagem, com quem ele era, que era um desafio dele com a sua identidade. Aí você pergunta, mas como assim? Por quê? Vou te lembrar que o Jacó era uma pessoa insatisfeita com quem ele era. Tanto é que 20 anos antes desse evento, ele, ao ser perguntado por seu pai quem ele era, ele disse, sou Esaú. Lembra dessa passagem? Esse texto é muito forte, porque foi no momento em que o Isaque, pai dos meninos, já estava cego, meio senil, e era para o Esaú chegar e então receber a bênção de primogenitura do pai, e então o pai, desconfiado que a voz não era bem do Esaú, Jacó estava querendo enganar, o nome dele diz isso, aquele que age traiçoeiramente, esse é o Jacó. Ele queria, e assim o fez, ele usurpou a bênção de primogenitura do irmão Esaú. E quando ele está ali, o pai diz assim, é Esaú que realmente está aqui dentro? E o Jacó disse, sim, sou eu, Esaú. Então você vê ali uma resposta de alguém que na sua
trairagem, vamos colocar assim, neste jeito traiçoeiro de ser, ele foi talvez indiretamente muito honesto, porque o pai disse: quem está aí é o Jacó. O pai estava sentindo, estava ouvindo a voz de Jacó, e o Jacó disse assim: oh, não, quem está aqui é o Esaú. Isso é uma forma simbólica do texto bíblico dizer que tem pessoas tão insatisfeitas consigo mesmo que tudo que querem é serem outra pessoa. É ser alguém que tem o que ela gostaria de ter, mas não tem. De ser quem ela gostaria de ser, mas não é. Jacó, é você que está aqui? Aí ele disse: não, quem está aqui é o Esaú. Como quem diz assim: o Esaú é tudo que eu quero ser. Então essa é minha hora de receber a bênção do Esaú, de ser confundido ou recebido como o próprio Esaú. E assim então, agora nesse momento, o Jacó passa tudo que ele tem. Olha que bonito, olha que simbolismo bonito. Os bens passaram, as mulheres passaram, os filhos passaram, tudo aquilo que agregava na identidade que o Jacó podia querer construir para si, uma identidade de um homem próspero, com muitas mulheres, com muitos filhos, 11 filhos, só homens, e bens, tudo aquilo que agregava numa identidade que o Jacó queria poder forjar aos olhos dos outros, passou. E o verso 24 é muito forte quando diz: e Jacó ficou sozinho. Sozinho, porque agora ele vai ter um encontro com Deus. E um encontro com Deus acaba sendo inevitavelmente um encontro conosco mesmo. Na presença de Deus não cabem máscaras. Na presença de Deus nós somos quem somos, porque Deus é quem Ele é. Lembra o que Moisés perguntou: como é seu nome? Ele diz: eu sou quem eu serei, eu sou quem eu precisar ser, eu sou o que sou. É uma tradução muito dúbia e muito incerta do termo Yahvé, que é o nome que traz a identidade de Deus. Então Jacó vai ter um encontro com essa identidade agora, e nesse encontro não lhe cabem máscaras. Por isso que aqui no verso 27, olha nessa sequência, olha o que diz o verso 27. O homem que era este anjo, que materializava a presença de Deus ali com ele, o homem pergunta para o Jacó: qual o seu nome? Bem, claro que Deus sabia qual era o nome de Jacó. A pergunta aqui não é uma necessidade de informação que Deus tem, mas é uma oportunidade de confissão que Deus dá. Nessa hora aqui está sendo dada a Jacó a oportunidade de dizer quem ele é. Então o anjo, essa figura divina, pergunta: como é o seu nome? Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, ó: Jacó, essa é a hora, você precisa se reconhecer como você é, vamos lá, diz para mim, quem é que está aqui? 20 anos atrás, houve-se uma voz que perguntava a Jacó: quem está aí? É Jacó? E você respondeu: não, quem está aqui é o Esaú, quer dizer, uma vida de alguém que quer ser quem não é. E aqui então Deus está dando uma oportunidade de retratação, onde a máscara precisa cair. E o Jacó precisa assumir a sua identidade consigo mesmo. É uma luta com ele mesmo. Como é seu nome? E aí o Jacó diz: Jacó. Gente, esse final do verso 27, quando o Jacó diz Jacó, talvez seja uma das frases mais curtas e mais poderosas da história dos patriarcas de Israel. Porque aqui mostra como um homem cheio de falhas, cujo nome, na sua definição, já o denunciava como alguém traiçoeiro e enganador, este homem precisou se reconhecer como alguém cheio de falhas, com uma tendência potencial ao engano e à trairagem. Ele disse: Jacó, sou eu mesmo. Talvez, se eu pudesse estender o que o Jacó está dizendo nessa frasezinha aqui, Jacó, eu diria que o que ele quer dizer aqui é o seguinte: eu sou Jacó. Passei muito tempo querendo ser Esaú. Inclusive, lembro até hoje como soou como música aos meus ouvidos o dia que meu pai me chamou de Esaú. Mas a verdade é que eu sou o Jacó. Passei 20 anos para aceitar isso. Passei 20 anos querendo ser quem eu não era, querendo ter uma bênção que não me pertencia, mas eu sou
o Jacó. Então esse é o momento em que a máscara caiu, porque este encontro com Deus é um encontro com o nosso verdadeiro eu, é um olhar absolutamente desnudo a respeito de quem nós somos. Deus nos dá esse olhar. Ver ao Senhor face a face, é o que o texto aqui está dizendo, é perceber a verdade nua e crua também de quem nós somos. E o Jacó diz então, eu admito, sou eu, sou Jacó. E aí então no verso 28, Deus chega direto ao ponto. Ok, era só isso que eu precisava ouvir, Jacó. Agora que você admite quem você é, com todas as suas falhas, com todas as tuas necessidades de que eu te abençoe e não você fique buscando bênçãos outras que não lhe pertencem, bênção que tem o nome de Esaú, mas não tem o teu nome de Jacó nela, agora que você admitiu isso, verso 28, seu nome não será mais Jacó, agora ele será Israel, que significa aquele que luta com Deus e com homens e prevalece. Luta com Deus, ele passou a noite naquele wrestling, né? Naquela luta de ombro a ombro. Esse é um texto místico, muito cheio de simbolismo, né? Como é que o homem luta com Deus, mas foi essa noite de transformação. E eu acho lindo porque diz que o Israel é aquele que luta com Deus, mas luta também com o homem. Que homem? Ele próprio, uma luta consigo mesmo, e prevaleceu. O prevalecer dessa luta não foi uma vitória física de alguém que derrota o oponente com o pé no pescoço dele. A vitória dessa luta foi o reconhecimento humilde do Jacó que ele não era quem ele queria ser. E quem ele era, ainda que falho, era amado por Deus. A gente vence a luta conosco mesmo quando a gente abraça quem nós somos aos olhos de Deus e deixa de lado aquele que queremos ser aos nossos próprios olhos ou aos olhos do mundo, que exigem de nós uma identidade que não é necessariamente nossa. E diz então o verso 30 que o Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. É interessante isso aqui porque, é claro, o conhecimento da época é que ver Deus face a face significava morte, no sentido de que não se conseguiria sustentar vida diante da glória do Eterno face a face. Só que aqui o Jacó diz que viu face a face e não morreu. O que ele está dizendo aqui, queridos, é que esse encontro com um Deus que o desnudou e o fez enxergar quem ele de fato era aos olhos de Deus, fez com que ele se colocasse agora como um novo homem, porque um novo nome significa um novo homem. E este novo homem agora viu Deus face a face e não morreu. Por isso, esta é a motivação que ele precisava para o que vai acontecer agora. Logo depois que ele cruzar Peniel, ele vai ver o seu irmão Esaú face a face. E se ele estava com medo de que face a face morreria vendo Esaú, agora ele tem uma convicção interna, porque ele viu face a face a Deus e não morreu. Então é como quem diz assim, se eu passei por isso, pode vir o Esaú, pode vir quem for, eu sei a quem eu pertenço. Minha vida está nas mãos dele, não está mais nas mãos de meu irmão Esaú, por mais raivoso que ele possa vir ao meu encontro. A minha vida não está nas mãos do mundo que exige de mim uma identidade que não me pertence, mas que eu durante quanto tempo quis forjar para ser aceito, para ter aquilo que eu almejava, para, ter um estilo de vida que não era o meu. A minha vida não pertence a essas pessoas que exigem de mim um padrão, uma identidade, um estilo que não é meu. É o rei Davi que vai lutar contra o gigante Golias, primeiro vestido com a identidade do rei Saul. A armadura de Saul sobre ele fez do pequeno Davi um mini Saul. Aí o Davi disse, olha, isso aqui não me pertence, não dá para ir para a luta sem ser eu mesmo.
Então ele se desfaz daquela armadura e vai com uma funda na mão, que é um estilingue da época. Entende os paralelos? A narrativa bíblica é riquíssima para desafiar a mim e a você a entender que as lutas que nós temos diante de nós, a do Jacó era encontrar com esse irmão 20 anos depois, que ele achava que estava furioso. Qual é a tua luta? Eu sei quais são as minhas. As nossas lutas do cotidiano serão enfrentadas no poder e na força do Senhor. E aí, se é o Senhor quem vai adiante de mim, eu posso continuar sendo quem eu sou, feliz com a minha identidade, mesmo cheia de falhas, cheia de limitações. Eu não tenho todos os talentos que eu preciso ter para enfrentar os desafios que estão diante de mim, mas quem vai adiante de mim é o Senhor. Amém, queridos? O texto termina dizendo que o Jacó, desde esse dia em diante, passa a mancar, porque o anjo tocou na articulação da sua coxa. A caminhada deste homem mudou e todos quanto olhavam para o Jacó passando assim dizia: tem algo diferente no jeito dele de andar. O Jacó de ontem à noite, antes daquela passagem do Jaboque, não é o mesmo de hoje de manhã. Tem algo diferente na vida do Jacó. Ô Jacó, vem cá. Aí o Jacó olha e diz: Jacó não, agora é Israel. Quando Deus toca na gente, o nosso andar muda. A nossa caminhada se torna uma caminhada diferente, renovada para a glória de Deus. E quem olhar para a gente andando vai dizer: ele ou ela, eles estiveram com Jesus. Tem algo diferente ali no jeito dele de andar, no perfume que ele exala, o bom perfume de Cristo. As palavras precisam ser palavras novas e abençoadas. Quem tiver com a gente, queridos, vai precisar sentir ou o cheiro, ou o tipo de andar, ou o tom da nossa voz, ou o conteúdo das nossas falas. Algo tem que estar diferente, para que saibam que estivemos na presença de Jesus e que nossa vida agora não só tem um novo nome, tem um novo propósito, tem uma nova razão de ser. Esse Jacó nunca mais foi o mesmo e somente a partir daqui ele abraça a bênção que de fato lhe pertencia. Não era a bênção de Esaú, prosperidade, domínio sobre a terra. Era a bênção de Abraão e de Isaque, aquela que Deus lhe havia prometido, que envolvia a posse de uma terra chamada Canaã e uma descendência numerosa, que ele vai gerar aqui com as suas esposas e servas, que formarão as 12 tribos de Israel. Esse é o Jacó, que Deus pega enganando, dando pernada nos outros e transforma para ser o grande patriarca e fundador do povo de Israel. Seja qual for a tua história, seja qual for o nome que encerre nele atitudes ou escolhas das quais você não tem orgulho de olhar para trás e lembrar, o Deus a quem nós servimos é o Deus que pode mudar a tua história e quer mudar a tua história e te dar uma caminhada nova e um nome novo. Receba Ele como Senhor da sua vida. Faça essa oração e diga: Senhor Jesus, chega de brincar de religioso, de crente. Eu quero de fato viver esta vida com um nome novo que o Senhor tem para mim viver. E me engajar nos teus propósitos, Senhor. Você faz essa oração aí na sua casa e eu concordo com a sua oração e peço a Deus que te ouça, que te transforme e que te use para os propósitos dele, para a glória dele, para o bem do mundo. Em nome de Jesus, amém. Essa live vai ficar salva. Se você encontrar com alguém que está sempre conosco pelas manhãs, avisa que a live foi feita. Vou deixar no IGTV e vou deixar no YouTube da igreja, ok? Esse foi o nosso encontro número 24 a respeito dos princípios de todas as coisas, o livro do Gênesis. Um abraço e até quarta-feira de manhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Valeu.